A paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade à leitura da Epístola de Tiago, capítulo 4. Na minha versão, que é a Shed, ela vai ter 3 temas. O primeiro, a origem das contendas, a maledicência é condenada e a falibilidade dos projetos humanos. Meus irmãos, eu quero lembrar para você que sempre que você estiver lendo as cartas de Paulo, as epístolas dos outros apóstolos, Tiago, Pedro, Judas, João, são cartas que davam direção para a igreja. E hoje dá direção para a nossa vida, direciona a nossa doutrina. Então, olha como é interessante, né? Essa carta é para a igreja, para quem foi convertido, para quem decidiu entregar a vida a Cristo e ter uma novidade de vida. E olha o que Tiago fala. De onde procede guerras e contendas que há entre vós. Então, Tiago ele vai trazer um assunto, né, real, que hoje também é real no nosso tempo. Guerra e contenda dentro do povo, da comunidade cristã. Aí ele fala, de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Quando Tiago fala isso, ele fala assim, olha, dentro de nós, a gente aceitou Jesus, mas dentro de nós ainda há vontade própria, pulsões, paixão, desejo, porque isso tudo está fixado na nossa carne, né? Ligado à velha criatura, e vez ou outra essas coisas vão vir à tona. E isso faz a gente gerar guerra e contenda no meio do povo cristão, da comunidade cristã. E a Bíblia, por isso que ela é o nosso manual de direção, porque ela vai nos polindo, ajudando a saber como devemos comportar e conter esses prazeres e desejos que militam. Olha a palavra que ele usa, milita, manda, né? Envolve, toma a frente, né? Que militam, né? Então, esses prazeres ligados à velha criatura, ao velho homem, meus queridos, eles latejam. Por quê? Porque a gente ainda carrega um corpo de pecado, o qual só vai ser transformado quando o Senhor voltar. A gente vai entender um pouquinho disso lá em Romanos, capítulo 7, que Paulo, ele vai dar exemplo dessas paixões, dessa vontade própria, desse sentimento que é egoísta e egocêntrico. Por isso que há guerras e contendas no nosso meio. Olha o que Paulo diz a partir do 15. Romanos, capítulo 7, 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Que é justamente esse prazer que milita. Paulo estava falando sobre isso. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo aqui ele está explicando essa maldade que há em nós, essa natureza pecaminosa. E quando a gente aceita Jesus e vai ver entre a comunidade, a gente tem que colocar esse espelho diante de nós, para que a gente possa entender, meus queridos, o agir desses prazeres dentro da nossa vida, dentro dos nossos comportamentos, nas nossas decisões, para que a gente não gere contendas e guerra no meio da comunidade cristã. É muito importante isso. Continuidade aqui, Tiago. Versículo 2. Cobiçais e nada tem, matais e invejais e nada podeis obter. Vivei a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis.
Gente, é muito forte isso aqui. O que é que eu entendo? Eu entendo que a cobiça e a inveja impedem as nossas bênçãos. Então, se no meu coração tem inveja, tem contendas, as minhas bênçãos, elas são barradas. Elas são barradas. Olha como esses dois versículos que Tiago cita vai falar sobre que a gente precisa de um autoconhecimento sobre nós mesmos. Entender a nossa natureza, as nossas falhas, as nossas limitações. Como Paulo fala lá em Coríntios, se o homem julgasse a si mesmo, ele não seria julgado. Se aplica aqui também, né? Então, muitas vezes, a pessoa não leva em consideração a natureza dela. Ela ignora os desejos, né? Ou ela guarda, ela usa uma máscara e deixa aqueles desejos fervendo ali dentro dela, gerando cobiça e inveja. Então, essa pessoa, ela não consegue ser abençoada. E ele vai dizer assim: viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes. Olha o que ele está dizendo: viveis a lutar e a fazer guerra. Meu querido, lutar e guerrear é cansativo, é desgastante. E ele está dizendo assim: olha, é porque vocês querem as coisas com a força do braço. Vocês não se rendem à vontade de Deus, querem continuar com as suas próprias vontades e as bênçãos do Senhor não são alcançadas. Vocês não sabem falar com o Pai de vocês. 3. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha como é interessante. Pedi e não recebeis. Por quê? Porque o pedido é mau. O pedido, ele não passa no veredito da justiça de Deus. Muitas vezes ele é egocêntrico, ele é egoísta, ele é mau. Então Deus não vai responder pedido assim. E você vai fazer o quê? Você vai começar a lutar com a força do braço. Você não vai ter resultado e isso vai tornar você cobiçoso e invejoso, porque você não consegue. Olha como é interessante. Talvez o que você pede a Deus te liga mais ao mundo do que a Ele. Então Ele não vai te dar. Ele não vai te dar. 5. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha como é interessante. Aqui ele está falando sobre pedido, ele fala que a gente não sabe pedir, porque a gente pede segundo as nossas paixões, as nossas vontades, o nosso egocentrismo, a nossa maldade. O Senhor não responde, mas ele diz. Mas quando a pessoa é humilde, ela sabe quem ela é, ela sabe quem é o Deus dela, ela conhece a justiça do seu Deus, mas ele dá graça. E a graça, meu querido, quando ela é derramada, ela nos enche de virtude, nos enche de fruto, nos enche de alegria, de paz, de direção, de poder, de graça. É isso que o Senhor quer dar. Então a gente precisa pedir a coisa certa para a gente caminhar aqui nessa terra e não nos conectarmos mais com o mundo, porque a gente vive conectado no mundo, porque a gente vive nele, mas que a gente possa se conectar mais a Deus. Então muitas vezes o pedido que você pede não é alcançado, é porque dentro daquele pedido, né, ele vai te fazer, ele vai te aproximar mais do mundo e te distanciar mais de Deus. O Senhor não quer te perder, ele não quer me perder. Então ele vai ser cauteloso com aquilo que você pede. 7. Sujeitavos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus queridos, qual é a receita para Satanás fugir da nossa vida? Resistência. Resistência. O que é resistir? É não ceder. Não ceder o quê? Peraí. Essa carta aqui é para a igreja já está salva, a igreja já está limpa. Então o diabo não tem poder do que está dentro de você, ele não pode mais entrar dentro de você, porque dentro de você habita o Espírito Santo. Ele vai trabalhar só por fora ali ao derredor, rugindo como um leão, esperando um vacilo seu, uma brecha, uma legalidade, uma oportunidade para lhe dar uma rasteira. Mas nesse caso aqui, olha a receita.
resistir. O que é resistir? Agora, uma coisa que há é esse pecado que está dentro do nosso coração. Os desejos, os prazeres, a cobiça, isso sim. É esse laço que ele usa para dar uma rasteira. Então a gente deve ter resistência aos nossos desejos, às nossas paixões, né? E não fazer a vontade do inimigo, conhecendo a vontade de Deus. Se você conhecer a vontade de Deus e a justiça, e você caminhar nela, você vai resistir ao diabo e não se preocupe, porque quem vai fugir é ele. Olha aí que coisa linda. Meus irmãos, crente é para o inimigo fugir de nós, aonde a gente chegar, aonde você colocar a planta dos teus pés, numa casa de uma pessoa que tu vai visitar, numa casa do familiar, no trabalho, o diabo ele tem que fugir, porque ele não vai resistir à luz que há em ti, porque tu está conectado com o céu. Louvado seja Deus. Então a gente precisa tomar posse disso, que a gente precisa se sujeitar, sujeitáveis, portanto, a Deus, se dobre diante da palavra do Senhor, se renda diante da vontade do Senhor. E isso vai te dar força, te dar ousadia, te dar conhecimento para tu enxergar o mundo espiritual e resistir ao diabo. E ele não vai te importunar, porque ele não vai suportar a luz que há em ti. Tem muito crente, meus queridos, com medo do diabo. Tem muito crente sem entender o que é batalha espiritual. Mas a Bíblia é clara. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quer ter resistência ao diabo? Se sujeite a Deus, se sujeite à vontade dele. Para de se sujeitar às tuas próprias vontades, aos teus desejos. E começa a se sujeitar à vontade de Deus. Muitas vezes na comunidade cristã, acontecem coisas que não é da nossa vontade, que não é do jeito que a gente quer. Mas, meus queridos, o respeito à autoridade é uma coisa que Deus chama a atenção. Devemos obedecer às nossas autoridades. Devemos ter respeito, a gente deve considerar dentro da comunidade os outros superior a gente. É isso que a Bíblia fala. Então devemos ser humildes, como o Senhor falou. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso tudo, amado, é metanoia, é uma transformação na nossa mente, que vai nos sustentar para resistir ao diabo. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós oito. Olha como é simples. Você quer que Deus chegue perto de você? Chegue perto dele, ele está esperando. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É preciso limpeza, amada. É preciso purificação para a gente chegar próximo do nosso Deus, porque ele é santo, ele é soberano, ele é poderoso. Afligi-vos, lamentai e chorai. Ele está dizendo, se tu é invejoso, se tu é cobiçoso, se tu não sabe pedir, se tu tem medo de Satanás, a primeira coisa é chegar a Deus e depois lamenta e chora, te humilha e se converte. E se converte, transforma o teu riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Isso aqui é uma receita que Tiago está dando para nós, meus queridos, simples e direta. Versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não é mais observador da lei, mas juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Que julgas o próximo. Mais uma vez a língua, meus queridos. Temos que domar a nossa língua. O que é que doma a nossa língua? Palavra de Deus e santificação. 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Isso aqui é o projeto do homem, né? O homem ele vai fazendo um projeto e ele acredita que ele tem domínio de tudo. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais em vossos arrogantes pretensões. Toda jactância é semelhante a essa, é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha, meus queridos, voltando, né? A palavra de Deus diz que a gente precisa
ter consciência do nosso Deus e honrá-lo em nossas vidas, né? E o nosso futuro, o futuro, a gente não consegue. A gente não consegue entender o que tem no futuro, ter essa convicção do que vai ter. A gente tem previsões, a gente tem simulações, mas o amanhã, a única pessoa que está lá é Deus. E ele sabe todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo da soberania dele. Então, Tiago está dizendo assim: ei, tu não vive mais à toa no mundo, não. A tua vida agora é regida por Deus. Então, tu faz os teus projetos, apresenta o Senhor. Olha, Senhor, meu projeto é esse, Senhor. Daqui a 2 anos eu abrir a minha empresa, daqui a 1 ano eu comprar um carro, mas tudo isso, Pai, só dá certo se for a tua vontade. Pai, isso aqui só vai funcionar se o Senhor abençoar e estiver debaixo da tua vontade, Pai. Se não for a tua vontade, Pai, muda o meu coração, muda o meu desejo, Senhor, pois eu quero te obedecer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.